Meu nome é Hélio, tô a grande honra aqui de ser convidado pelo meu amigo Renato. Sou empreendedor e vendedor desde que eu me entendo como profissional. Então, o bate-papo de hoje aqui que a gente vai ter, que a gente vai poder ficar nesses 30 minutos aqui, nada mais é do que nada técnico, mas algo do que eu vivo no meu dia a dia. Eu comecei a palestrar algumas coisas pelo Sebrae, tive que dar uma pausa, porque entrou outros empreendimentos. E o Renato disse assim, velho, dá uma passada lá para a gente bater um papo sobre prospecção. Então, o papo hoje vai ser sobre prospecção e tentar desmistificar um pouco do que é esse processo. Tranquilo? Pode passar essa primeira parte? Pronto, vamos lá. Já aqui é para gravação, se eu não interagir um pouco com vocês, é porque a orientação é estar aqui nessa gravação. Então, vamos lá. Eu quero chamar vocês até para um pouco de reflexão. Se vocês conhecem algum profissional ou algum empreendedor de sucesso que não sabe vender. Aqui, ou vocês que estão assistindo aqui, eu duvido alguém levantar alguma questão sobre isso. E por que eu digo isso? Porque em toda a minha jornada, inclusive desde o início, eu entendi que para ser um profissional de sucesso, para me destacar nas áreas que eu trabalhei, eu precisava me desenvolver em vendas. E aí é onde entra o problema. O primeiro, nós somos preconceituosos com o vendedor. Quem aqui não tem preconceito com o vendedor? Ninguém? Tudo bem. Vamos lá. Vou voltar para o livro Inteligência Positiva. Não sei quem teve a oportunidade de ler esse livro. Ele é o livro que é a base de todo coach que você encontra por aí. Esse livro ele trata de algumas travas, e todas essas travas, basicamente, elas estão relacionadas ao processo de vendas. E por que nós temos tanto problema com vendedores, ou até mesmo nos vender? É porque nós não temos aquele senso de merecimento, nós entendemos que a nossa capacidade intelectual e o nosso resultado está muito interligado àquilo que aprendemos para executar. Como eu digo isso? O médico ele acredita que o sucesso dele está na excelência de uma boa operação. Uma boa dentista ela está na excelência de uma boa aplicação ou um bom, vamos dizer assim, do Invisalign que o pessoal está trabalhando. E não é. O que nós temos que entender é que o processo de prospecção e de venda, ele vai muito além, ele é um processo totalmente emocional. Então, vamos lá. Esse é um treinamento que o Renato pediu para eu reduzir de 3 horas para 30 minutos. Então, você vai ver que tem coisa que vai ser muito lançada aqui, que eu vou tentar adaptar durante o dia. E aí, onde é que eu vou entrar para não estar prolongando desse assunto? Primeiro, a gente entendeu que vendas é a alma do negócio. Entendeu que vendas, a gente entende que a gente tem uma trava. E tem. Se você não entender que tem uma trava, você vai deixar de agarrar novas oportunidades. Por que eu digo isso? Porque eu sou vendedor desde que me entendo por gente e todo dia eu tenho que me reaprender. Até comentei com o Renato, que não é para todo mundo estar aqui, que eu estava precisando, Renato, dar uma pausa e me reciclar. Por quê? Porque às vezes você acaba entrando em alguns grupos, entrando em algumas comunidades, que você começa a se acomodar um pouco mais. E aí você precisa ser estimulado e precisa ser lançado em outros desafios. Por isso eu dei uma parada e estou voltando. E aí o que é que acontece? Vamos voltar agora para a prospecção. A gente entende que vendas é a alma do negócio, mas a gente não entende que prospectar é o segredo, é o primeiro passo. Não existe bom vendedor sem cliente. Isso é fato. A gente, às vezes, é treinado e capacitado a ir para treinamentos de vendas e aprender milhões de técnicas. Você aprende essa técnica de fechamento, você aprende a técnica de ancoragem, milhões. E nada mais é do que você fazer uma autorreflexão e entender que, primeiro, se tem que conhecer o cliente, depois você se conhecer e aí sim você monta a sua estratégia matadora. Por que eu digo isso? Eu sou empreendedor, já digo a vocês, estou abrindo sempre que posso,
eu estou entrando em alguns projetos, tanto entrando como também fazendo o exit, ou seja, ou eu faço um repasse, eu faço uma venda para aproveitar o momento desse negócio. E aí o que é que eu digo? Depois que você aprende o passo a passo, você vê que é algo que já se torna mais rotineiro. Aquilo você já tem na sua cabeça. E aí para vocês que estão prospectando, eu digo 3 coisas. Prospectar hoje ficou bem complicado. Por quê? Prospectar eu digo que ficou caro, ficou complicado e ficou complexo. Por que eu digo que ficou caro? Hoje, todo mundo entendeu que, sem propaganda, não se consegue destaque. Só que, não só você entendeu, como também o concorrente e o meio de comunicação que você vai divulgar. E aí o que é que acontece? Acaba se tendo leilões. Não sei que muita gente aqui já começa a anunciar em ads, Facebook e tudo, você já vê que você, até para o seu patrocínio aparecer, você tem um leilão ali, que cada dia fica mais caro você disputar a atenção daquele cliente. Então é importante sim, você conhecer o seu cliente para se tornar mais assertivo, já que os meios de comunicação estão cada vez mais caros. Quando eu digo complicado, é por quê? Porque agora, antigamente, você tinha o seu concorrente, era o cara que estava na sua rua, era o cara que estava não mais na sua rua, mas com o advento da internet, ele estava na sua cidade, passou a estar no seu estado e agora no Brasil. Então, se você tem um ateliê, se você tem algum outro negócio, você diz assim, pô, agora eu estou concorrendo com o Brasil inteiro. Agora o jogo, inclusive ainda estou concorrendo com os chineses, que estão vindo até com preço muito mais competitivo. E aí eu digo assim, que ficou agora complexo. Por que complexo? Vou tomar como exemplo agora o que eu vivo assim, eu tenho operações de carro, de vender carro. Se eu olhar para o meu concorrente, eu tenho lojas que ficam em regiões já conhecidas de automóveis e outras não. Mas se eu olho do lado, eu digo assim, pô, aquele é meu concorrente. O de lado também é meu concorrente, o cara que está no shopping, às vezes é meu concorrente. E complexo, porque hoje eu só não concorro com quem vende carro. Eu concorro com quem aluga carro, eu concorro com quem aluguel de bicicleta, eu concorro com o cara que está fazendo assinatura de carro, eu concorro com pessoas que agora estimulam transporte alternativo, estimulam compartilhado. Então você entendeu agora que o mercado em si, se eu pensar que o meu concorrente é o cara que vende carro, eu posso estar morrendo, eu e ele. Porque hoje o que a gente mais vê são negócios que morrem porque não se atentam e vem um outro negócio do nada e substitui totalmente eles. E aí é o que eu digo, na hora de você prospectar, você também tem que estar muito atento a isso. Porque prospecção, ele te abre algumas portas. Prospectar é aquele namoro que você, antes de ir para a balada, ir para sair, você começa a se preparar para você ficar interessante. Por isso que eu digo, prospectar, ele vai oxigenar a tua empresa. Quando você vai prospectar, a primeira coisa que você faz é o quê? É se organizar e organizar a tua casa. Por quê? Você não vai receber ninguém de casa desarrumada, nem você até próprio desarrumado. Então você começa a rever teus processos, você começa a rever a tua operação, você começa a oxigenar. E aquilo é bom por quê? Porque você começa a trabalhar a tua base de clientes, você começa a oferecer um serviço e começa a disputar novos também. Tá tranquilo? Está indo muito rápido. Aqui alguém pode dizer, porque o tempo aqui... Então é isso que eu estou te mostrando no processo. Então, você vai começar a se prospectar. E agora eu vou entrar em prospecção realmente. Quando a gente fala em prospecção, muita gente deve estar me perguntando aqui, pô, ele deve estar falando canais de aquisição, ele vai falar aqui inúmeros canais. Gente, eu vou dizer a você aqui, quem está reclamando por cliente, está reclamando de barriga cheia. Por quê? Porque hoje nunca tive a oportunidade de ter canais de aquisição de cliente como nós temos hoje. Então, se você me falar, está difícil encontrar, gente. O que não faltam são canais. Por exemplo, antigamente a gente tinha um jornal, uma revista, um outdoor. Hoje, o que mais tem são canais. Se você olhar, a gente tem reuniões, nós temos
grupos fechados, nós temos a própria internet, nós temos milhares. O que nós faltamos apenas é a estratégia de chegar de maneira assertiva a eles. Como assim? Nesse treinamento que eu pude ministrar, tive a oportunidade aqui, e definiu 3 estratégias. E essas estratégias, elas estão baseadas entre o esforço, conhecimento e o resultado. Como assim? Eu digo que nós temos 3 etapas de prospecção. A primeira é o garimpo. O que é o garimpo? O garimpo é, eu vou me lançar no mercado para quem não me conhece. Isso é a maneira muito mais difícil. Por quê? Porque ela depende muita energia nossa. O cliente, ele não conhece o nosso lastro, então, ou seja, você vai demandar muita energia. Eu abri uma loja de doces e preciso divulgar. O que é que eu vou fazer? Vou ter que fazer minha panfletagem. Uma panfletagem é um trabalho de garimpo, ou seja, quem está recebendo não lhe conhece. Você está divulgando no rádio, quem está recebendo não lhe conhece. E aí você diz assim, essa geralmente é que 90% das pessoas fazem. Por que eu digo isso daqui? Porque é a mais comum. Porque é a mais comum. Agora, quando você começa num processo comum e o mais difícil, a tendência de você demandar energia e perder o tesão no seu negócio é muito mais complicado. E aí, Hélio, qual é a segunda alternativa? É o que eu chamo ancorada. E hoje está muito em alta. Por que eu digo ancorada? Ancorada é a primeira base de confiança entre você e o seu cliente. Como assim? Deixa eu te falar. Hoje a gente vem crescendo o trabalho em cima de influências. Eu tenho algumas ressalvas, mas o trabalho de influencer hoje nada mais é do que ele aproveitar a autoridade dele e ancorar o teu produto. Mas tem influencer que fala de um assunto, mas é totalmente desconexo com o meu. Isso aí é uma estratégia do marketing errada. Mas se você buscar influenciadores, buscar pessoas de referência para aquele teu produto, aí sim você começa a se tornar de maneira mais assertiva. Eu sou um pequeno empreendedor, como é que eu faço isso? Eu já vi muitas pessoas, até de salões de beleza, já vi pessoas de pequenas fábricas e tudo, fornecer produtos, e é o que eu mais vejo aí, para pessoas até influências com um pouco mais de menor custo, vamos dizer assim, o custo de propaganda e ter excelentes resultados. Por quê? Porque aproveitou da ancoragem. Outro fato que eu não estou falando aqui só em influência, nada mais é do que, cadê tua base de clientes? Eles conseguem indicar você para outro? Você está entendendo que a gente aqui, eu estou te passando uma jornada que ela é muito mais assertiva. A maioria dos meus negócios, todos eles são ancorados. Por que são ancorados? Eu me aproveito de uma jornada que eu venho carregando há quase 20 anos. Então eu não vou me lançar em algo que eu tenha que demandar energia, ficar de maneira similar a pessoas que estão começando. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar todo o potencial que eu tenho. Então eu construí uma jornada, eu carrego uma referência, então eu tenho que me aproveitar dessa referência. A mesma coisa eu pergunto a vocês, na hora que vocês se colocaram como empreendedores, é porque vocês são referências em alguma coisa, ou vocês já demandam um tipo de trabalho, um tipo de serviço diferenciado. Então vocês não podem se igualar. O que vocês têm é que se posicionar quanto a isso. Então eu acredito que vocês têm que começar a tentar utilizar essa estratégia de ancoragem. E a última estratégia que eu digo é a cíclica. Por que a cíclica? A cíclica é quando você já tem a sua base de cliente, quando você já tem aquela sua base de indicação, nada mais é do que a recompra. Então, eu ancoro e monto minhas operações em cima dessas duas prospecções. E aqui eu não estou falando de canal de aquisição, como as pessoas falam. Divulga através de ads, divulga através de jornal, divulga através de revistas, divulga através de reuniões, porque eu participo. Agora, quando eu participo de maneira assertiva e planejada.
Por exemplo, eu quero fazer uma prospecção para uma operação que eu estou entrando de alto padrão de carro. Então, eu não vou buscar fazer um trabalho de ads, porque isso aí vai me demandar muito tempo. Então, eu começo a participar de alguns grupos de empreendedores, começo a participar de alguns grupos de lançamento, que ali sim, eu sei que demandando um pouco menos de energia, eu consigo ser muito mais assertivo. Então, o processo de prospecção, ele é, às vezes, muito mais importante do que a venda em si. Porque na hora que você tem na sua frente aquele cliente que ele é dentro do seu perfil, pode ter certeza, ele tem um fit muito maior do que você tentar convencer alguém que não tem fit com tua operação para comprar algo de vocês. Estou fazendo isso entender ou estou indo até muito rápido aqui? Então, para não tomar tanto tempo aqui, eu acredito que sejam esses 3 pilares que a gente tem que se firmar na hora da prospecção. Venda é importante? É, demais. Mas para você que está empreendendo, para você que está começando a sua operação, eu digo a você, pense bastante nesse tipo de análise na hora de você até prospectar seus clientes. Temos a ancoragem, temos aquela que é o garimpo, que eu fugiria de todas maneiras, mas deixaria uma verba, até porque temos que buscar de maneira mais consistente alguns clientes, mas não perde tempo nisso daí. Revê um pouco mais o teu negócio, conhece mais tua operação, analisa um pouco mais teus clientes, pois eu tenho certeza que você vai conseguir alavancar muito mais a tua operação. Tranquilo? Então, não quero demandar nesses assuntos aqui, por quê? Porque eu acredito que essa operação de prospecção, eu vou falar um pouco mais agora de exemplos. Quando podia estar aqui falando de sabotadores, podia estar falando de algumas estratégias que já são montadas e são trabalhadas dentro do operacional. Aqui, eu já, falando um pouco de mim, eu já trabalhei com marcas próprias, eu acho que eu fui um dos precursores de marca própria no Brasil. Trabalhei para grandes marcas, hoje é uma das maiores indústrias de alimentos, bebidas, se você for ver. A parte de lançamento de produto, eu participei de algumas formatações, saí, virei empreendedor, desenvolvo produto de suplementos, desenvolvo a área de alimentos. Então, é o que eu digo assim, o que eu falo para vocês pode não ter aquela técnica apurada de quem vive academicamente, mas o bate-papo nosso aqui é o que eu vou dizer, velho, eu vivo isso todo dia durante o game. Eu vivo isso, então, ou seja, eu não estou, às vezes, preso a uma metodologia acadêmica, um cara de Kotler, é um cara de marketing, é um cara do lançamento de um livro ali. O que eu faço aqui é fruto do dia a dia e da maturação que eu faço. Então, agradeço demais a participação, por estar